você de novo e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu no sufoco diante de alguma pergunta que o seu filho te fez? Eu já passei por isso, eu tenho 3, né, gente? Um de 19, um de 16 e um de 7. Então eu já passei por isso em todas as faixas etárias, não é só quando é criança não. Às vezes eles fazem perguntas que deixam a gente assim, de cabelo em pé. E hoje eu quero falar com você sobre isso, como responder perguntas dos nossos filhos sobre assuntos sensíveis. E aí, como? Vamos conversar? Gente, durante a minha jornada como mãe, como educadora, eu já me vi várias vezes nessa situação de ter uma pergunta sensível feita por uma criança, por uma adolescente e ter que responder essa pergunta. Então, algumas coisas eu fui aprendendo e aplicando na minha vida como educadora e como mãe que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu te digo é escute a pergunta e busque entender o nível da expectativa da resposta. Pergunta para essa criança, para esse adolescente, o que exatamente você quer saber? Porque muitas vezes a gente está ouvindo a pergunta e a gente ouve com o filtro da nossa mente, da nossa maturidade, e a gente acha que ele quer saber uma coisa e ele quer saber outra. Vou dar um exemplo assim, bem básico. Por exemplo, a criança pergunta, mamãe, de onde os bebês vêm? A nossa mente automaticamente pensa no sexo. Mas às vezes não é isso que a criança quer saber. Então pergunte para essa criança o que exatamente você quer saber. Muitas vezes a criança não quer saber como ela é feita, ela quer saber de onde vem. Vem da barriga. Pergunte, ele sai da barriga da mãe, o bebê, ele nasceu no hospital, ele nasceu na casa. Então você vai adequar a sua resposta à real expectativa daquela criança, daquele adolescente. Por isso que você precisa saber qual é a expectativa dele ou dela, né? Qual é a expectativa que ele tem em relação à resposta. Então, perguntar para ele o que exatamente o que você quer saber vai te ajudar a entender o nível da pergunta para preparar a resposta. Segunda coisa, não faz cara de susto. Por favor, gente, senão você vai travar a criatura. Se essa pessoa, essa criança ou esse adolescente te fez uma pergunta que te deixou de cabelo em pé, faz cara de paisagem. Faz cara de paisagem, gente. Não pode fazer cara de susto, senão vai criar uma repressão. Aquela pessoa vai se sentir reprimida de te perguntar. E é muito melhor que esse filho, esse sobrinho, esse aluno, essa pessoa pergunte para você do que pergunte para outra pessoa. Nós precisamos manter a nossa linha de comunicação aberta com os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. A gente precisa ter essa comunicação aberta. E se a gente faz cara de susto, ele automaticamente se repreende. Se eu perguntar isso pra minha mãe, nunca mais. Porque o desespero dessa mãe, desse pai foi muito grande. E eu falo, gente, a gente precisa fazer com que eles entendam que a casa é um lugar onde eles podem conversar, que a casa é um ambiente de segurança para expor o que eles sentem, para expor o que eles pensam. Então, cara de paisagem. Enquanto tá perguntando, cara de paisagem, sem cara de susto. Controle suas expressões, não interrompa, deixe ele fazer a pergunta até o final, controle as suas emoções, deixe ele falar. Terceira coisa, responda-o no nível da pergunta, em uma linguagem adequada à idade dessa pessoa. Responde essa pergunta, você já aferiu a expectativa da resposta, não foi o que a gente falou? Primeiro você já tentou identificar qual é o nível da expectativa da resposta. E aí agora você vai responder no nível da pergunta que ele fez e de uma maneira adequada. Adequa a idade. Às vezes a gente quer responder criança como adulto. E não vai funcionar. E também não adianta você querer responder o seu adolescente como se ele fosse uma criança, porque também não vai funcionar. Você vai ter que falar numa linguagem adequada. Você vai ter que buscar trazer uma linguagem na qual você vai se fazer compreender. Não tenta falar com o adolescente como se ele fosse uma criança, porque ele vai ofender-se com você, ele vai ficar muito ofendido, por sinal, e você vai criar uma barreira com ele. E também não tenta responder a sua criança como um adulto, porque isso não vai funcionar. Lembra que ele é uma criança, enxerga como criança e tenta usar uma linguagem que seja adequada a ele. No caso da criança, eu ainda sugiro, use sim figuras de linguagem para ajudá-lo na compreensão. Exemplos de como a situação se desenvolve, tenta exemplificar a questão. E realmente acredito que a gente precisa responder nossas crianças e entender que eles também têm angústias. No caso dos adolescentes, eu vou te dar uma dica a mais. Não despreze os conflitos do adolescente quando ele te falar algo, te fizer uma pergunta. Porque, às vezes, para você, como adulto, aquele conflito dele é um conflito, assim,
tão pequeno, mas para aquele adolescente, para aquela criança é um conflito grandioso. Então dê valor a essa pergunta, dê valor a essa colocação que ele está fazendo para você. Responda ele nesse nível, valorizando, olho no olho, converse olhando no olho com essa pessoa, para ele sentir que você está valorizando o que ele está colocando. Às vezes é um conflito, é uma pergunta angustiosa para ele. Às vezes é um conflito angustioso para todo mundo, né? Como a gente viveu essa semana, o sofrimento de famílias que perderam seus bebês, seus filhos. E a gente pensa que as nossas crianças estão numa bolha, elas não estão, elas estão sabendo o que está acontecendo. Talvez ela chegue para você e pergunte, mas ela tem que perguntar para você mesmo. E aí eu entro também no quarto e última dica. Diga a verdade. Não tenta disfarçar. Diz a verdade. O que essa criança precisa, o que esse adolescente precisa é da verdade. Diga a verdade de uma maneira adequada à idade dessa pessoa e tenha certeza de que a curiosidade foi satisfeita plenamente, de que ele sanou a sua lacuna. A gente precisa responder até um nível em que a pessoa sentiu que realmente fechou, conseguiu. Você entendeu? Você conseguiu satisfazer sua curiosidade? Você conseguiu te responder essa pergunta? É importante que a gente tenha certeza que aquela pessoa foi respondida num nível em que deu certo, em que ela sentiu que aquilo realmente foi fechado. Por quê? Porque esse ambiente, o ambiente da casa é o ambiente da conversa. Gente, entenda uma coisa, casa é lugar de conversar. É o lugar onde essa criança, esse adolescente precisa dizer o que sente e o que pensa e aprender com as pessoas que o amam. A casa é o lugar certo. Por isso que a gente tem que estar preparado para ter esse tipo de conversa, porque o lugar certo para ter essas conversas é dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. É dentro de casa o melhor lugar para isso. Então se prepare para ter essas conversas sim, esteja disponível, não fique ocupado demais para ouvir as perguntas, por mais simples que sejam do seu filho. Tipo, mamãe, essa sementinha, se eu plantar, ela vai nascer? Para você parece tão banal, para ele é uma linha de comunicação, ele está se treinando a se comunicar com você. Quanto mais você estiver aberto a isso, melhor vai ser a sua comunicação em família. Valorize isso. Faz da nossa conversa de casa a sua conversa de casa. Conversa com seus filhos, aprende a se comunicar e aprende a ouvir. E que a sua semana seja maravilhosa, que você possa transformar essa conversa na sua conversa. Até semana que vem. Ai, que conversa boa! Gostou da conversa? Então compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e vamos conversar?